oposto. Também? Se você der um golpe no vizinho, quase tudo da justiça americana, se é julgado, por que se é julgado? Porque a justiça americana, ao contrário da brasileira, é uma justiça que incentiva muito a justiça consensual, que é o que? É fazer acordo. Então, a maioria dos crimes que acontecem, a maioria, quando eu digo maioria, é mais de 90% dos crimes que acontecem nos Estados Unidos, eles não chegam a ir a julgamento, porque há um acordo antes entre o Ministério Público e a defesa. Eles fazem um acordo lá, vai pagar tanto de multa, vai cumprir tanto de pena. Em filme de júri, às vezes tem isso, né? Você vai aceitar o acordo, não vai aceitar o acordo? Não, eu quero ir pra júri. Isso sempre acontece antes. Então, raros são os casos, a imensa maioria dos casos não chega a júri. Mas quando eles chegam a júri, volto a dizer, pode ser qualquer tipo de crime julgado pelo júri. Aqui no Brasil, os únicos crimes que são julgados pelo tribunal do júri são aqueles que a gente chama de dolosos contra a vida. Basicamente, matou alguém ou tentou matar alguém. Esses são os crimes que são julgados pelo júri. E ao contrário do júri americano também, por exemplo, vamos lá. No júri americano, primeiro, você pode escolher jurado, que é uma coisa completamente diferente da realidade brasileira. Aqui é o seguinte, são 7 jurados, que são pessoas do povo, que são nomeadas e escolhidas como são, por exemplo, os mesários. Então você está na tua casa um dia, você que está nos ouvindo, você pode estar na sua casa amanhã e receber uma deliciosa cartinha do tribunal do júri falando, Zezinho, você foi convocado? E aí, meu amigo? Tem que ir. Obrigação. Mas eles fazem uma, tipo, homens, mulheres, eles dão uma contrabalanceada ou não? Dividem, claro, mas é obrigação, assim como mesário. Como você pode receber uma carta da Justiça Eleitoral falando amanhã você vai ser mesário e você tem que ir a não sei quantas eleições até ser dispensado, júri é a mesma coisa. Se você recebe a carta de jurado, você vai ter que participar de alguns julgamentos até você conseguir ser dispensado. Então você recebe essa carta, ao contrário do júri americano que eu estava contando que você escolhe, tem até uma expertise americana, escritórios especializados nos Estados Unidos de seleção de júri. Eles entrevistam o cara, eles olham o Facebook do cara, olham onde o cara estudou, com o que ele brigou na escola, que time ele torce, ele namorou quem, não namorou quem, para fazer um perfil do sujeito, porque você escolhe quem vai ser o jurado. Aqui no Brasil, não. Aqui, vamos lá, são 21 pessoas que são levadas no dia do julgamento, então você vai receber uma carta lá. Dia 12 de outubro, 10 da manhã, você tem que estar no fórum. Você e mais 20 pessoas vão sentar lá no fórum, ficar lá esperando, que é um saco, espera bastante. Aí começa o julgamento 1 da tarde. Vai o juiz lá com uma urnazinha, parece bingo. Com o nome de todo mundo, gira a urna e tira lá. Zezinho da Silva. Aí o Zezinho da Silva levanta, aí o advogado de defesa vai falar aceito, o promotor vai falar aceito, aí você tem direito a recusar algumas pessoas. E é isso, você sabe o nome e a profissão da pessoa, você não vai saber nada. E aí essa pessoa vai lá, compõe o conselho de sentença. E outra diferença muito importante, nos Estados Unidos você tem que para condenar uma pessoa ou para absolver, você tem que ter um julgamento unânime. Então os jurados têm que todos votar da mesma forma. Aqui no Brasil não, é por maioria. Então são 7 jurados. Se 4 jurados absolverem, você ganhou. Se 4 jurados condenarem, você perdeu. Então, assim, essas são as diferenças mais básicas. E fora aquelas, algumas coisas que você vê no filme ali, no filme não existe. Aqui tem que ser unânime, então. Todo mundo tem que achar que o cara é culpado. Caramba. Por isso que no filme americano tem aquela história do jurado vai na sala secreta e fica dias discutindo. Aqui no Brasil, pelo contrário, o jurado ele tem que ficar incomunicável. Se o jurado conversar com outro jurado sobre o julgamento é anulado. Caramba. Tanto que é uma coisa super complicada. Quando o julgamento ele é muito complexo, ele dura mais do que um dia. Acontece. Nos Estados Unidos duram meses. Aqui no Brasil não costuma durar meses, mas tem julgamento que dura mais de um dia. Se dura mais que um dia, bicho, olha só. Você tem que dormir no fórum. Caramba. E você, vou te falar, o fórum aqui de São Paulo ainda é bom, mas você dorme num belichezinho, um jurado em cima, outro jurado embaixo, e sabe quem dorme do seu lado? Um PM. A noite inteira para ter certeza que você não conversou com outro jurado sobre o caso. Você vai comer de almoço um sanduíche de pão com queijo e presunto e à noite pizza. Geralmente o menu é o menu base do tribunal do júri aqui. Você já vai julgar de mau humor, cara. Então assim, ser jurado, óbvio, é uma função cívica, né? Cívica é importantíssima. Você está julgando o teu semelhante, tá? Na tua responsabilidade, mandar alguém para cadeia ou mandar alguém para rua, assim, é uma função essencial para o sistema de justiça, para a democracia, mas ao mesmo tempo é duro, é bem difícil. E a gente vê nesses filmes americanos, na grande maioria, sempre é um ator, um cara que foi condenado injustamente e tá o advogado tentando livrar o cara dessa acusação injusta. Tem muita gente aqui no Brasil que foi preso injustamente? Tem muita gente, infelizmente. O sistema judiciário brasileiro ele tem algumas desigualdades e alguns
erros estruturais muito graves. Primeiro, a justiça brasileira ela é seletiva. O que eu chamo de ser justiça seletiva? Isso, né, não é uma informação e nem uma opinião minha. São diversas pesquisas que mostram que, assim, que o preto pobre primário, que é, na verdade, o grande cliente do sistema de justiça criminal, ele muitas vezes é muito mais condenado do que outra parcela da população. Então, é uma justiça que olha, de certa forma, seletiva a determinadas categorias. Recebem penas mais altas. Crime de tráfico... baseado em dados, né? Não é dados. Crime de tráfico de drogas tem uma pesquisa muito, muito extensa que mostra que no crime de tráfico de drogas a diferença de condenação para pessoas que moram em regiões periféricas, negras, e pessoas que moram em regiões mais nobres, brancas, é completamente diferente, por exemplo, da pena. Uma situação extremamente semelhante em que a pena é completamente diferente. Então a justiça brasileira ela é seletiva. E mais do que seletiva, e é aí que a gente tem o problema do inocente preso, a gente tem um grave problema de acesso à justiça. O que significa isso na prática? Quem tem dinheiro para contratar um bom advogado vai ter uma melhor defesa, claro. O que é óbvio. O que também, gente, não é um erro. Se o cara tem dinheiro e consegue contratar os melhores advogados, a melhor perícia, os melhores assistentes, faz parte do jogo. O problema é você não dar condições mínimas para quem não tem um tostão, não ter uma defesa de qualidade. É o mesmo pensamento para saúde, é o mesmo pensamento exatamente. Você não pode ter esse descompasso completo. Então você tem um problema gravíssimo. Então quando você fala, só os ricos e poderosos conseguem ir para o Supremo. Muitas vezes é verdade. Por quê? Porque os ricos e poderosos têm condições de contratar advogado que vai até lá. Os outros casos chegariam. O do pobre, o do injustiçado, ou do processado por um crime menos grave, ele também teria que ter o direito, a condição, o direito ele teria que ter a condição de ter uma defesa mínima de qualidade que faça ele conseguir recorrer onde ele consegue.